Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem vos fala é a Prof. Lu Mendes e hoje eu tô chegando para vocês com mais um vídeo das questões que caíram na prova teórica no mês de junho de 2021. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha, deixa o comentário que com certeza vai ser muito bem-vindo e vamos lá para mais um vídeo. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a marcação de área de conflito, que assinala aos condutores a área da pista em que não devem parar e estacionar. Então, essa figura em preto e branco é a figura que eles vão dar no dia da prova. E essas duas figuras ao lado, eu adicionei para vocês verem a utilização dela no dia a dia. Então, essa faixa, essa área de conflito, é o centro, é bem o quadradinho, o meio do cruzamento, aonde todo mundo pode passar, mas ninguém pode parar. Você não pode jamais parar em uma área de conflito. Normalmente, a área de conflito vai ser delimitada na cor amarela, e todos os locais onde tiverem faixas amarelas, vocês sabem que não pode parar, muito menos estacionar. Então, esse quadrado, esse meio, esse centro ali, que vocês têm nessas duas figuras ali reais, né, do dia a dia, chama-se área de conflito, tá? Continuando a questão. Para que seja caracterizada a infração de parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres de natureza média, esta sinalização é necessária, devendo ser pintada na cor amarela, certo? Então, a área de conflito é esse meio, esse quadradinho do cruzamento. Esse quadradinho, ele tem que estar pintado na cor amarela, tá? E lembrando que em todo e qualquer lugar que vocês tiverem faixas amarelas, significa que vocês não podem parar nem estacionar. Num veículo automotor a gasolina ou a álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela ignição e iluminação. No veículo automotor a gasolina ou a álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela ignição e iluminação. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Quando há desgaste desses itens do veículo, poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. E eu acrescentei ali que pode gerar, inclusive, o capotamento do veículo. Tem uma questão onde a resposta correta vai ser: poderão causar, inclusive, o capotamento do veículo. Então, suspensão, molas e amortecedores em mau estado poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas, e, inclusive, o seu capotamento, tanto nas curvas quanto nas frenagens. Vou ler a pergunta novamente. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Quando há desgaste desses itens do veículo, poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas, e inclusive o seu capotamento. E a pergunta de cima, num veículo automotor a gasolina ou a álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela ignição e iluminação. Eletricidade é responsável pela ignição e pela iluminação. Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo menos econômico e que também vai poluir mais. Por quê? Se o pneu é mais largo, o atrito com o solo vai ser maior. Se o atrito é maior, o teu carro vai rodar mais pesado. Se teu carro fica mais pesado para rodar, automaticamente ele vai gastar mais combustível. Se gasta mais combustível, fica menos econômico. Se gasta mais combustível, se usa mais combustível, automaticamente vai poluir mais o meio ambiente. Então, equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo menos econômico.
Para reduzir os riscos de ofuscamento, lembrando que ofuscamento e penumbra são condições adversas de iluminação ou de luz. Ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é a falta de luz. Para reduzir os riscos de ofuscamento causado pela luz do sol, o condutor do veículo deve. Essa pergunta está caindo bastante. E a resposta correta é todas as alternativas estão corretas. Eu coloquei em verde ali para vocês. Uma delas, que o aluno marcou foi utilizar o quebra-sol ou a pala interna de proteção. Poderia ser usar óculos de proteção e eu não lembro qual que é a última, tá? Mas se cair essa pergunta nesta configuração, para reduzir os riscos de ofuscamento causado pela luz do sol, o condutor do veículo deve. Podem ir lá e marcar a opção. Todas as alternativas estão corretas, porque essa vai ser a resposta correta para a pergunta. É proibida a circulação de bicicletas em. Lembrem-se sempre, o único local que é proibido o trânsito de bicicletas é nas rodovias. Falou é proibida a circulação de bicicletas, tem que começar com rodovias. Claro que vai ter o complemento, rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Mas, se começar perguntando aonde é proibida a circulação de bicicletas, tem que começar com rodovia, porque rodovia é o único local que as bicicletas vão ser proibidas. Claro que vai ter o complemento, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias, mas proibido, começou com proibido, pode começar a resposta com rodovias. Lembrem-se que nas calçadas só quando sinalizado. Nas calçadas só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito, certo? Proibido nas rodovias, nas calçadas quando sinalizado. Bicicleta, proibido nas rodovias, nas calçadas quando sinalizado. No restante, lembrem-se da regra da Prof. Lu. Tudo o que tem roda, roda na rua. Bicicleta, skate, roller, patins, patinete tem roda, vai rodar na rua sempre. Vai rodar na rua, vai rodar junto com os carros, no mesmo sentido, na mesma direção, sempre pelo bordo. E lembrem-se que as bicicletas deverão transitar em fila. Esta regra vale tanto para bicicleta quanto para pedestres, sempre andar em fila. Então, sempre em fila, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido regulamentado para os veículos e, importantíssimo, sempre com preferência sobre os veículos, sempre com prioridade sobre os veículos, pedestres e ciclistas, no mesmo sentido dos veículos, com preferência, com prioridade sobre os veículos. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser. Sempre que cair essas perguntas de sinalização, vocês precisarão ficar atentos a 3 itens para vocês poderem acertar a pergunta. Primeiro, qual que é a velocidade da via? Nesse caso, ele falou que é 100 km por hora. Segundo, se é de dia ou se é de noite. Ele já falou que é de noite. E se a pista está seca ou está molhada. Nesse caso, ele não falou, mas é à noite. Por quê? Se for durante o dia, com tempo bom, com pista seca, vai ser 1 passo por quilômetro de velocidade. Nesse caso, 100 km por hora. Se fosse durante o dia com pista seca, seriam 100 passos, certo? Porém, estava de noite. Poderia até ser que tivesse de dia, mas poderia estar chovendo. Então, seriam 2 passos por quilômetro de velocidade, se for durante a noite, ou mesmo durante o dia estiver chovendo, como é esse caso. 100 km por hora, vocês vão contar 2 passos por quilômetro de velocidade. Por quê? Porque está de noite. Então, vão dar 200 passos. Aí, eu coloquei no final a regrinha ali. 1 passo por quilômetro durante o dia com pista seca. Se fosse esse caso, seriam 100 passos. Só que aí vai entrar na segunda regra. 2 passos por quilômetro durante a noite, ou mesmo de dia com chuva. Nesse caso, estava de noite. Então, em vez de 100 passos, vocês vão contar 200. Sempre que for à noite, sempre que estiver chovendo, mesmo se for durante o dia, com chuva, vai contar 2 passos por quilômetro. Se for à noite e com chuva,
vai contar os mesmos 200 passos, certo? 2 passos por quilômetro durante a noite ou mesmo durante o dia com pista molhada. E 1 passo por quilômetro durante o dia com pista seca. Nesse caso, 100 km por hora, à noite vai dobrar, então vai para 200 passos. Outro item importante, sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Sempre reiniciar a contagem se tiver curva. Tem uma questão que cai bastante, que fala que vocês estão contando 60 passos e vocês encontraram uma curva. O que vocês vão fazer? Não importa se vocês contaram 20, 30, 40. Se vocês encontraram uma curva, vocês vão voltar a contagem da onde vocês encontraram a curva. A partir da curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, sempre reiniciar a contagem se tiver uma curva. Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição atmosférica? Transitar com excesso de peso. É o mesmo sistema, é a mesma situação daquele slide anterior que nós vimos com relação ao pneu. Por quê? Porque se você está com bastante peso, você vai precisar acelerar mais. Você vai precisar de mais força. Logo, você vai precisar de mais combustível. Se você vai precisar de mais combustível, obviamente, você vai aumentar a poluição atmosférica, entenderam? Se você está carregando pouco peso, você precisa de pouca aceleração e vai ter uma poluição atmosférica normal, padrão. Agora, se você está transitando com excesso de peso, se você está transitando com um pneu vazio ou muito cheio ou com um pneu muito largo, você vai sim você vai sim aumentar a tua poluição sonora, porque você vai gastar mais combustível. Se gasta mais combustível, vai poluir mais. Então, qual das situações abaixo contribui para o aumento da poluição atmosférica? Transitar com excesso de peso. Com pneus mais largos, vai aumentar a poluição atmosférica. Com pneus descalibrados, seja menos ou mais calibragem, também vai influenciar, vai gastar mais combustível e vai aumentar a poluição atmosférica. Vou repetir novamente. Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição atmosférica? Transitar com excesso de peso. Poderia ser transitar com pneus mais largos do que o convencional, que nós vimos no slide anterior, e com pneus descalibrados, seja para mais ou seja para menos. Se os pneus estão descalibrados, ele vai sim aumentar o consumo de combustível e também vai aumentar a poluição atmosférica. Então, transitar com excesso de peso, com pneus mais largos ou com pneus descalibrados, vai aumentar sim a poluição atmosférica. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. O condutor verifica que em uma quadra de via urbana há uma série de placas que sinalizam que é proibido estacionar. Ao desembarcar um passageiro, o condutor deve. Notem bem que ele está falando que é proibido estacionar. O que é estacionar? Estacionar é quando você vai lá, você deixa teu carro por um tempo muito superior. Eu sempre falo mais de hora. Quando você vai no supermercado, você estaciona o carro, por quê? Você para, você puxa o freio de mão, você desliga o teu carro, você desce do teu carro, isso é um estacionamento. Agora, se você vai no mercado buscar alguém que está fazendo compra, você vai fazer o quê? Você vai apenas fazer uma parada rápida, uma parada breve, essa pessoa vai entrar e vocês vão seguir. Isso chama-se parada. Estacionamento é mais de hora. Paradas são apenas alguns segundos, só o tempo necessário suficiente para o embarque e desembarque de passageiros. Então, ao desembarcar ou embarcar um passageiro, o condutor deve permanecer com o veículo no local somente durante o tempo suficiente para realizar o desembarque ou o embarque. Nesse caso, lembre-se que parada são alguns segundos. É só o tempo necessário suficiente para o embarque e desembarque. Então, ao desembarcar um passageiro, o condutor deve permanecer com o veículo no local somente durante o tempo suficiente para realizar o desembarque, ou seja, apenas alguns segundos. Estacionamento é quando eu estaciono meu carro, eu desligo e eu saio.
Isso geralmente é mais de hora. Já a parada é algo rápido, apenas quando eu vou apanhar, buscar alguém ou deixar alguém em algum lugar. Que vai ser alguns segundos. Eu vou parar, eu não vou desligar, eu não vou descer do carro. Eu vou apenas parar, a pessoa vai desembarcar ou vai embarcar e eu vou seguir. Isso chama-se parada. Paradas são apenas alguns segundos. Diferente do estacionamento. Estacionamento é mais de hora. Com relação à sinalização, é muito fácil para vocês saberem quando vocês podem estacionar ou quando vocês podem parar. Para fazer o estacionamento, vocês têm que ter o desenho do E. Esse E não pode ter corte nenhum. Agora, se esse E tem um corte, aí significa que vocês não podem estacionar, mas vocês podem fazer uma parada breve. Agora, se vocês têm o Ezinho cortado 2 vezes, significa que vocês não podem nem parar e nem estacionar. Lembrando que parar ou estacionar irregularmente pode gerar a remoção do teu veículo e na remoção você vai ter que pagar todas as multas, vai ter que pagar a remoção e também a estadia do teu veículo no pátio no qual ele ficar. Ok, pessoal, finalizamos por aqui mais um vídeo então. Meu muito obrigado de coração a todos vocês que têm assistido os vídeos. Obrigada a todos os likes, obrigada a todos os comentários. Desejo a vocês excelentes estudos, que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.